Localizado no oeste africano, é um país de cultura deslumbrante. Seu povo amável, seu amor pelo futebol e suas praias e cidades encantam os viajantes do mundo todo. Sejam muito bem-vindos ao Senegal. Hoje faremos uma viagem através de 2 países no oeste africano, partindo de Dakar, no Senegal, até Banjul, na Gâmbia. Considerando que a Gâmbia está completamente cercada pelo território senegalês, voltaremos à parte sul do Senegal, na região de Casamance, em breve. Portanto, fique de olho no canal para mais vídeos sobre esse país tão interessante. Antigamente, a rota era difícil de se viajar como um viajante independente, mas, atualmente, 1 ou 2 ônibus diários ligam as capitais por apenas $20. A rota de pouco mais de 300 quilômetros demora entre 7 e 10 horas, dependendo do trânsito, condições das estradas e também os trâmites nas fronteiras. Portanto, é necessário muita paciência, comida e bastante água para aguentar esse dia sem se estressar. O amanhecer de tons laranjas é sempre uma lembrança da pureza de muitos dos céus africanos, e logo o terreno majoritariamente urbano e densamente povoado da capital Dakar dá lugar a um cenário mais rural e esvaziado quilômetro após quilômetro. Em cidades menores, vemos tendas de diversos produtos sendo vendidos na beira das estradas, muitas delas em estado precário, mas sempre com abundância de frutas e outros alimentos. Se a vida na capital já é muito difícil no que diz respeito à moradia e oportunidades de trabalho, no interior isso se torna ainda mais desafiador. Infelizmente, por todos os países do oeste africano que passei, até hoje a quantidade de lixo e sujeira nas ruas é imensa, um complicador ao acesso à higiene e saneamento básico para as populações dessas regiões. E agora eu tô aqui em Kaolack, no interior do Senegal, muito mais pobre que os demais regiões do país, e a gente vê que realmente a situação é muito difícil, considerando que cerca de 27% da população vive abaixo da linha da pobreza e quase 82% da população vive abaixo de $5 por dia. Então realmente é uma situação difícil, né? $5,50. De qualquer maneira, é bom ver aqui, eu mostrar aqui para vocês o que eu estou mostrando e falar mais sobre esse país aqui tão diferente dos demais. As razões para a pobreza do continente africano são inúmeras. Passam desde a exploração colonial até questões culturais e religiosas muito intimamente ligadas à mentalidade dos governantes e cidadãos. A África é, obviamente, muito maior que isso. Mas como vocês sabem, mostro tudo o que vejo, sem sensacionalismo e maquiagens. E sim, há muitas cidades na imensa maioria dos países onde as condições de vida da população são terríveis e nos chocam. Nos mostram que até mesmo com muito a melhorar, devemos sempre ser gratos pelo que temos no Brasil. Essa região marca a transição entre um clima mais árido e desértico influenciado pelo Saara para uma parte mais úmida e arborizada influenciada pelas florestas do oeste africano. Vemos muitos rios e com isso também muitos pescadores em embarcações de diversos tamanhos. Eis que chegamos na fronteira, sempre um desafio na África. Apesar da pressão existente por oficiais pedindo dinheiro sujo, aconselho que mantenham a calma, não tenham pressa e nem arrogância ao falar com eles. Sejam firmes em sua posição de não pagar nada além do que custa o visto.
Nessa fronteira, especificamente, minha saída do Senegal e entrada na Gâmbia se deu de maneira tranquila, já que não necessito visto para nenhum dos dois países. Portanto, não houve nenhuma sugestão para corrupção, mas preciso admitir que acontece de maneira corriqueira com muitos viajantes estrangeiros, principalmente quando são brancos. Quem paga ajuda a deteriorar o sistema ainda mais e faz com que a perspectiva de desenvolvimento social na África se torne cada vez menor. Portanto, não faça parte do ciclo da corrupção e, com educação, se recuse a qualquer ilicitude. É possível sim cruzar as fronteiras sem pagar, isso eu te garanto. Ao entrar na Gâmbia, há pouca mudança no terreno e na paisagem. Afinal, esses dois países, apesar de terem ficado sob o domínio de forças coloniais opostas, dividem muitas semelhanças culturais e linguísticas em suas etnias. Como já mostrei a vocês, o Senegal ficou sob o domínio francês. No caso da Gâmbia, o país esteve sob o domínio britânico, sendo um protetorado entre 1816 até 1965. Todavia, após as independências africanas nas décadas de 1950 e 1960, em 1982, Senegal e Gâmbia se juntaram em um só país, a conhecida Confederação da Senegâmbia, até o ano de 1989, quando novamente se separaram por razões políticas. A última parte da rota envolve pegar uma balsa para atravessar de uma margem a outra o rio Gâmbia, na altura da capital Banjul. Afinal, por quase todas as centenas de quilômetros de extensão do rio Gâmbia, dentro do país, são raras as pontes que atravessam o rio. E eu finalmente cheguei aqui na Gâmbia, descabelado, estamos aqui perto da capital. Realmente a pobreza que eu vi me chocou bastante. Eu vou contar tudo para vocês hoje, num episódio um pouco mais curto, antes de continuar explorando esse país. Muitos me perguntam no Instagram e nos comentários se há racismo com brancos na África. Não há discriminação explícita, portanto é complexo dizer categoricamente que há racismo. O que existe é uma série de complicações impostas pelos locais aos turistas brancos. Taxas extras, preços abusivos, assédio exagerado para se comprar algo. Nos 16 países do continente em que estive, apenas no Moçambique não percebi isso e atribuo ao fato de falar português essa facilidade. De qualquer maneira, cada viajante tem uma experiência diferente e não há verdade absoluta. Muitas vezes minhas dificuldades são as suas facilidades e vice-versa. O que recomendo é que evite viajar completamente sozinho pela África, principalmente se você for uma mulher. Cautela é fundamental sempre. Recomendo que encontre algum local, seja um amigo ou um guia de confiança, que possa andar sempre com você pelas cidades. Isso dá uma espécie de passe livre, para que você possa transitar sem ser abordado com frequência e que possa viajar com maior tranquilidade. Como vocês podem ver, a cidade aqui é bastante complicada no aspecto de limpeza e também o caos causado pela pobreza, pelo lixo. Vocês podem ver, não tem muita coisa, mas a gente tenta mostrar sempre o que pode. Aqui a Gâmbia é um país muito pequeno, 2,8 milhões de habitantes, e nós temos o rio Gâmbia aqui no meio do país. Enfim, eu vou mostrar todas essas questões de natureza para vocês e mostrar também como que se desenrolam as questões políticas num país tão complicado e que é marcado também por um problema, que é o turismo sexual. Vou contar isso mais em detalhes, falar sobre a economia, sobre as etnias. Então me acompanhe aqui também neste país tão peculiar. Bom, e apesar da beleza aqui deste lugar, que a gente consegue ver o Oceano Atlântico,
Esse país, por ser muito pobre, ele brinca com o conceito de oásis. É algo que é bastante corriqueiro aqui na África, que a gente vê que um país cheio de pobrezas, cheio de sujeira e de condições sociais extremamente difíceis, constroem hotéis de luxo, de não tão luxo também como esse que eu tô ficando, por uns $40 à noite, em que é muito mais confortável. E aí a elite local e os estrangeiros não precisam ficar no meio das pessoas. Obviamente que eu transito no meio de todos, converso com todos, mas pelo meu toque eu não consigo dormir ou comer em alguns lugares, por isso mesmo que eu às vezes sou meio fresco mesmo, admito para vocês, e ficar em lugares como esse. Mas vou mostrar a realidade aqui da Gâmbia, é um país com muitas dificuldades e que vive um período muito difícil no que diz respeito à sua economia, um dinheiro fraco e também poucas oportunidades para as pessoas que vivem aqui. Durante os próximos episódios andarei por diversos locais aqui na Gâmbia, alguns turísticos, outros nem tanto. E mostrarei com certeza a hospitalidade desse povo, a beleza da natureza e muita história, cultura e política, como sempre faço. Portanto, não perca!